Boa tarde, sou a Andresa, voluntária da ABAV. É um prazer recebê-los. Teremos agora uma capacitação, tá? Reforma tributária, impactos no agenciamento. Eu quero convidar para o palco a senhora Magda Nassar, ABAV Nacional, Rodrigo Dias, VBD Advogados, e o Wilker Souto, chefe de assessoria especial de assuntos técnicos do Ministério do Turismo. Sejam todos bem-vindos e boa palestra. Olá, olá a todos, todo mundo está me ouvindo? Vamos pôr o fone? Sim, tudo certo? Bom, gente, a gente tem um painel super importante aqui sobre a reforma tributária. É um tema atualíssimo. É um tema doloroso para nós do agenciamento. Acho que todos vocês sabem que a gente passou pela Câmara, a gente já tem hoje esse tema, está no Senado, a gente está trabalhando esse tema no Senado, um grupo forte do agenciamento, mas eu não vou contar para vocês, porque a gente tem dois grandes especialistas. Então eu quero apresentar o Wilker Souto, que é do Ministério do Turismo, que é o nosso apoio, que é o nosso norte, que é o nosso rumo dentro desse ministério, e o Rodrigo Dias, que é um tributarista de primeiríssima linha, que tem nos acompanhado, é um advogado de renome que hoje acompanha o turismo nesse pleito dificílimo. Então a gente vai contar para vocês onde a gente está e aonde a gente espera chegar, que eu acho que é o mais importante. Então, Wilker, a gente começa com você, para você contar para a gente o que está acontecendo e como é que a gente trabalha juntos, né? Ok, vou me levantar. Obrigado, Magda. Muito prazer. Vamos falar um pouquinho só do contexto de como funciona essa parceria, né, de ouvir o setor, né, e trabalhar em prol, né, das demandas tanto dos agentes de viagem como de todos os prestadores de serviços turísticos. Magda já colocou aqui, eu sou do Ministério do Turismo, sou da Assessoria Especial de Assuntos Técnicos e Normativos, né, ligado diretamente ao Ministro do Turismo, e promovo aí essas articulações intersetoriais para a elaboração das normas do setor. Não sei para onde eu aponto aqui, para cá? Ok. Eu vou começar aqui só para deixar claro para todos que é dever ali da União, dos Estados, do Distrito Federal, promover o turismo, né, de toda forma em todo o país. Então, percebam que na Constituição não está poderá promover, está deverá, né, promoverão e incentivarão o turismo no país. E na Lei Geral do Turismo também está consignado, né, na Política Nacional de Turismo. A Política Nacional de Turismo foi constituída pela Lei 11.771 de 2008, né, e foi colocado lá que um dos objetivos dessa política é contribuir para o alcance da política tributária justa e equânime. E quem coordena em âmbito federal a Política Nacional de Turismo é o Ministério do Turismo, né, como representante da União. E como é que a gente trabalha, né, com essas demandas para conseguir chegar até o Congresso Nacional, conseguir transformar em atos normativos, em legislação, né, as demandas do setor. A gente sempre trabalha de forma conjunta, ouvindo as associações, as representações de cada setor, no caso aqui a ABAV, né? Então nós estamos sempre em diálogo com a ABAV, com a Abracorp, com a CLIA Brasil dos cruzeiros, né, para ouvir e construir conjuntamente, para entender as necessidades e a partir disso elaborar as propostas ou defender, advogar as propostas do setor lá em âmbito nacional, em Brasília, tanto dentro do governo federal quanto no Congresso Nacional. Aqui eu coloquei de uma forma muito didática, só para entender como é que funciona essa dinâmica, né? O trade aqui, por meio das associações, né, sempre levam suas demandas ao Ministério do Turismo, né, que é o órgão ali que faz essa articulação com os outros órgãos responsáveis. Por exemplo, quem trata da reforma tributária, quem trata da área econômica não é
necessariamente o Ministério do Turismo, mas nós somos os interlocutores desse tema dentro do governo federal. E é muito complexo ouvir a todos os agentes de turismo, a todos os prestadores de serviços turísticos, e por isso a gente recorre aos entes do Conselho Nacional de Turismo, às associações, que trazem essas demandas dos senhores, das senhoras, de todo o setor, para que a gente possa processar, discutir, entrar em consenso com os outros órgãos, como, por exemplo, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Justiça, e trabalhar isso conjuntamente dentro do governo para levar para a Presidência da República e apresentar ao Congresso Nacional, quando nós somos os propositores da matéria, quando nós somos os propositores dos atos normativos. E aí, quando está no Congresso Nacional, é uma força conjunta, sempre as associações estão lá conosco e todos vamos juntos defender nas comissões, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, e vamos juntos à Presidência da República por meio da Secretaria de Relações Institucionais, vem o trade todo com suas assessorias e o Ministério do Turismo com assessoria parlamentar para tentar aprovar as propostas que vêm aqui do setor. Um outro caminho, deixa eu ver aqui que não está passando. Um outro caminho é quando a proposta ela é do Congresso Nacional. E aí, muitas vezes, a gente precisa tentar aprimorar a redação, que é o caso, agora que já tem uma matéria que está lá, que é da reforma tributária, alterar, discutir nas comissões de turismo e o Ministério emite pareceres a partir dos dados trazidos do setor. Muitas vezes nós não temos o dado específico ou a gente às vezes não consegue entender de fato o funcionamento, a necessidade específica. O setor nos apresenta esses dados e nós somos novamente ali os interlocutores dentro do governo com os nossos pares, com os outros ministérios, quanto também no Congresso Nacional, por meio ali da SRI de novo, na Presidência da República. Então, de forma didática, são esses dois caminhos ali e eu vou apresentar para vocês algumas das nossas vitórias nesse modelo de atuação conjunta, discutindo conjuntamente o que a gente já conseguiu, agora recentemente. Vou falar as nossas últimas medidas aí e provavelmente alguns de vocês devem conhecer, a medida provisória 1138, que é sobre remessas do exterior, que reduziu de 25% para 6% até 2024 a líquida do imposto de renda cobrado sobre remessas para o exterior. Depois vai haver uma gradação de 1% ao ano até 2027. Na verdade, a nossa luta ali era para zerar, Magda? E é o que a gente precisa de fato. É um tributo que não existe em nenhum país do mundo, então a gente precisa de fato lutar para que a gente leve também essa demanda quando formos discutir, quando o governo for discutir imposto de renda que não está dentro da reforma tributária agora. Esse foi um custo para o governo de cerca de 1,5 bilhão por ano e, consequentemente, foi uma diminuição do custo operacional das agências de turismo e dos cruzeiros marítimos, cerca de 1 bilhão de reais. Beneficiou aí mais de 35 mil agências de turismo, preservou mais de 354 mil empregos e evitou o fechamento de muitas agências de turismo no país. Essa era uma demanda recorrente, sempre vem por meio de medida provisória, sempre essa redução e sempre é uma luta, porque quando a gente envia uma medida provisória para o Congresso, a gente sabe como ela entra, a redação. Lá recebe várias emendas, os deputados colocam, os senadores, deputados, parlamentares podem propor alterações e a gente sempre tem que lutar muito conjuntamente para manter a redação que a gente propôs, que já aconteceu de a gente enviar uma redação e da maneira como foi sancionado pelo Presidente da República já não era a origem e já não funcionava mais daquela forma para o setor. E aqui a proposição foi do Ministério do Turismo e os demandantes foram os agentes de viagens, por meio das associações. E aqui só para dar um exemplo daquele processo que eu disse, como é que a gente atua de forma conjunta, trabalhando conjunto. Uma outra ação que foi muito importante agora, também foi uma medida provisória sobre o PERSE. O PERSE ele foi por meio de um projeto de lei, que foi uma proposta vindo do Parlamento, do Congresso Nacional, e depois foi necessário fazer uma adequação por meio de uma medida provisória que também trouxe benefícios e permitiu
que o PS continuasse vigente, né, pelo período de 5 anos, também isentando tributos, né, por até 5 anos para as agências de turismo, assim como para todos os prestadores de serviços turísticos e os prestadores de serviços de eventos. Foi uma medida provisória também que marcou, e eu acho que é uma das mais importantes aí do setor, para a recuperação do setor pós-pandemia. Acho que vocês puderem passar para mim, por favor. Para o próximo. Ok, aqui. Então, o PS já tinha sido sancionado por meio da Lei 14.592, e para alterar essa lei, né, foi emitida a medida provisória 1147, que isentou ali o PIS/PASEP, o COFINS, o CSLL e o imposto de renda de pessoa jurídica. Né, beneficiou aí mais de 44 segmentos do setor, tanto de turismo quanto de eventos. Né, houve uma economia de custo operacional para o setor aí de 4 bilhões, então o governo assumiu essa despesa, né, e o aumento aí de cerca de 104 mil vagas de empregos, né, que a gente constatou ali a partir de 2020. Então é só para mostrar para vocês o quão é importante, né, esse trabalho conjunto, entender a demanda do setor e aquela articulação que se faz no Congresso Nacional para que as nossas medidas, né, possam, de fato, serem efetivas. Pode passar para mim, por favor, que o passador não está funcionando. A mesma medida provisória, 1147, também reduziu a zero o PIS/PASEP, COFINS, incidentes sobre receitas decorrentes do transporte aéreo regular, né, das companhias aéreas. E aí também houve uma redução do custo operacional das companhias aéreas de cerca de 500 milhões. E quando a gente fala sempre dessa diminuição de custo operacional, nós estamos tentando trabalhar para que não haja aumento do preço final para o consumidor, né? E aqui, no caso, seriam dos bilhetes aéreos. Essa medida veio auxiliar na recuperação das companhias aéreas, considerando os impactos da pandemia do Covid-19, né, e vem aí num conjunto, nesse esforço coletivo, que tanto o Ministério do Turismo, de Portos e Aeroportos agora, junto com o setor aéreo, ontem foi lançado um programa, que é o Conheço Brasil Voando, né, que o Ministério do Turismo, o Ministério de Portos e Aeroportos, né, representando a União, né, assumiu o papel de articulação ali para tentar reduzir, né, e propor medidas para reduzir os custos operacionais das companhias aéreas e, consequentemente, dos bilhetes aéreos, que impactam diretamente nas vendas, né, das agências de turismo. E hoje nós lançamos aqui na ABAV, na abertura, provavelmente vocês viram, Conheça Brasil Realiza, né, que é uma linha de crédito do Banco do Brasil, que os agentes do turismo todos podem se beneficiar e dividir em até 60 vezes, né, os pacotes de turismo. Vai ser em débito em conta direto do cliente do Banco do Brasil, e o agente de turismo vai receber o recurso na hora como um Pix, né, e o risco é completamente assumido pelo Banco do Brasil. Então é mais uma forma também de tentar aumentar as vendas dos agentes de viagem. Pode passar? Uma outra medida provisória foi a redução de 15% da alíquota de imposto de renda cobrado sobre leasing de aeronaves. Também houve aí uma diminuição no custo operacional das empresas em cerca de 370 milhões por ano, preservação de mais de 92 mil empregos, e evitou a diminuição aí de 2,5 bilhões em salários. Também nesse esforço ainda de tentar diminuir o custo operacional, né, das empresas aéreas. Tem um grande desafio agora, que é a questão do preço do querosene, do combustível, né, para que se possa de fato conseguir chegar, né, essa diminuição do custo também para o consumidor. Então aqui eu dei o exemplo de algumas medidas que foram construídas junto com o setor, algumas junto com o setor aéreo, algumas juntos com o agenciamento, né, e com todo o trade do turístico, e da nossa atuação conjunta e da necessidade, né, de estarmos sempre trabalhando de forma conjunta, ouvindo as demandas do setor. E não diferente agora em relação à reforma tributária. Pode passar, por favor. Na reforma tributária, o que se observou é que o texto que foi aprovado na Câmara, ele não atende às necessidades e à realidade, né, do setor de turismo. Vários países já adotam outras regras de tributação, tributações únicas ou regimes especiais, né, e o que se quer agora é tentar no Senado fazer com que o pleito do setor possa ser considerado. Ontem o ministro esteve na Comissão Regional de
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, tentando levar essa demanda, né, para os senadores, sensibilizá-los para olhar o turismo de uma forma diferenciada, com o respeito que se deve ter a esse setor, com a importância que se deve ter esse setor, né? Existem algumas propostas de emendas já ao texto, e aí o Rafael vai apresentar aqui para a gente sobre todas essas propostas de emendas, mas o que a gente agora tenta conjuntamente, naquele gráfico que eu mostrei lá anteriormente, é junto com o agenciamento, com todo o setor do turismo, e aí nós estamos lutando agora não só pelo setor de agências, mas também por todos os prestadores de serviços turísticos, que entre os parques temáticos, parques aquáticos, acampamentos turísticos, meio de hospedagens, enfim, toda a cadeia produtiva do turismo. A gente percebeu que lá no texto, de certa forma, está contemplado algumas demandas do setor hoteleiro, mas o que se quer agora é que juntar esses esforços para que a gente junto consiga aprovar, né, uma reforma tributária que seja razoável, né, para o setor do turismo, que da forma como está, pode inclusive prejudicar, né, o nosso setor. Pode passar, por favor. Pode passar. E aí uma das propostas que estão em discussão, né, é autorizar a criar por lei complementar um regime específico, né, para os prestadores de serviços turísticos. Aí quando a gente fala prestador de serviços turísticos, a gente está colocando toda a cadeia produtiva do turismo, né, ou incluir ali os prestadores de serviços turísticos, um outro texto lá que trata de um tratamento diferenciado que já está contemplado para outros setores e não está ainda incluído o setor turístico. Então eu fiz essa introdução só para mostrar o quão é importante, né, que vocês possam levar suas demandas às suas associações, para que essas demandas possam chegar ao governo federal e a gente consiga juntos articular, né, para que se transformem em leis, em benefícios para o setor, em geração de emprego ou manutenção de emprego, né, que possa impactar também diretamente na diminuição do custo operacional de vocês, para que possa chegar essa redução do custo também para o consumidor. O nosso objetivo maior é fazer com que o brasileiro viaje mais pelo país. Para viajar mais pelo país, o nosso esforço é dar condições para que o consumidor possa comprar essas viagens, sejam parceladas, né, e possa viajar com as suas famílias e, consequentemente, vocês obterem mais vendas, conseguirem fazer mais negócios e contratar mais pessoas para gerar emprego para o nosso país. E para falar sobre a reforma tributária, eu vou falar que esses dados aqui são os dados que nós estamos utilizando para argumentar, né, no Congresso Nacional a importância do setor de agenciamento, né, e a importância do setor de turismo, né, colocando as agências de turismo como com sua importância, né, de intermediação de serviços, né. Tem 85%, por exemplo, das reservas de cruzeiros. Hoje o Marco Ferraz, presidente da CLIA Brasil, colocou que 85% são realizados, essas vendas são realizadas pelos agentes de turismo, né? 60% dos bilhetes aéreos nacionais são realizados pelas agências de turismo, e é imprescindível que elas estejam contempladas, né, dentro dessa reforma tributária de uma forma especial. E estamos usando esses argumentos, né, e mostrando para eles o quanto é importante o setor do turismo, que gera de 1 a cada 10 empregos no país, né, que nós somos o segundo maior gerador de empregos no país, só atrás da construção civil, entre outros dados aqui. Hoje nós temos aí a expectativa de chegar a 7,8% do PIB nacional, né, no final de 2023. Vou passar a palavra para o nosso especialista, que vai falar mais tecnicamente sobre a reforma tributária e os detalhes da reforma tributária, para que vocês possam entender, tirar suas dúvidas e deixar os meus contatos ali, caso vocês precisem tirar quaisquer dúvidas nas redes sociais, e-mails, e ter essa interlocução também direta com o Ministério do Turismo quando necessário. Obrigado. Estou já com o microfone aqui já. Parabéns, muito bom. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Queria agradecer primeiro o convite que a Magda me fez. Falar que eu estou impressionado com o evento que vocês estão fazendo aqui. Dizer a todos vocês que participar de um evento como esse é muito desafiador, porque
Para a gente como advogado num tema tão complexo como esse, colocar isso de uma maneira que não seja tão técnica, mas ao mesmo tempo, né, traga a informação necessária, é um desafio grande. Eu até faço aqui um disclaimer inicial, né, um pedido inicial de desculpas a todos, porque a matéria é complexa. É uma matéria difícil, é uma matéria que atinge a todos nós, mas que mesmo para aqueles que passam o dia todo trabalhando com isso, traz aí, geram dúvidas e preocupações. Mas acho que minha intenção hoje aqui é a gente sair daqui pelo menos entendendo ou compreendendo um pouco esse processo que está acontecendo, como a Magda trouxe, e falar um pouquinho também, dar meu testemunho inicial, antes de eu entrar na minha fala, dar meu testemunho sobre esse processo que o Wilker colocou aqui. Quando a gente, no dia da posse do ministro Sabino, nós estávamos lá, Magda, eu e mais uma trupe, e eu quero falar um pouco desse trabalho também feito pela ABAV lá em Brasília, mas estávamos lá na posse do ministro e na sequência da posse do ministro nós tínhamos uma conversa com o secretário especial API para falar justamente de aspectos relacionados à atividade de agenciamento, no sentido de explicar para o secretário API a importância de um olhar mais detido a respeito das regras que se aplicariam ao turismo. E olhem vocês, o ministro, no dia da posse dele, imagina a quantidade de desafios e compromissos que ele tinha, mas ele fez questão de estar conosco, junto com o secretário API na reunião que nós tivemos, e não foi só que ele foi até lá para falar um oi, dizer, olha, estou aqui, deixa eu entender um pouco o que vocês estão falando. Não, o ministro foi até lá para fazer uma apresentação do que era a atividade do turismo e a importância da inclusão de todos os prestadores de serviços turísticos dentro do regime específico que tinha sido aprovado na Câmara. Então isso é importantíssimo, gente, né? Tanto o papel do Ministério do Turismo, mas também das nossas associações e da ABAV, porque às vezes a gente enxerga esse trabalho, talvez nesse bate-papo nosso, mas isso é feito diariamente, diuturnamente, e não raras vezes à noite, porque eu já fiz algumas reuniões com a Magda, fim do dia, entrando para a tarde da noite, e é um trabalho intenso, é um trabalho realmente feito lá de esclarecimento das nossas atividades, dos nossos pleitos dentro do Congresso Nacional, e isso é fundamental. É assim que a democracia é feita, é assim que a gente consegue, de uma maneira republicana, representar os nossos interesses, colocar ali o nosso dia a dia, porque pensem vocês também, né? Nós temos lá 513 deputados lá, 81 senadores, que estão ouvindo e tratando de temas das mais diversas matérias possíveis relacionadas ao nosso país. Ter o acesso ao nosso conhecimento, aquilo que as pessoas fazem no dia a dia, né, do que é a atividade do turismo, explicar e contar o que está acontecendo no dia a dia, é fundamental. Senão, o congressista ele não tem capacidade, por mais que ele esteja lá para fazer, né, para votar, ele vai, estuda, olha uma matéria, mas se a gente não estiver lá no dia a dia, a gente não consegue efetivamente transmitir a importância da atividade. E eu queria deixar esse meu testemunho, porque eu acho que é um trabalho muito importante feito pelo Ministério e também pela ABAV nesse sentido. Eu não sei, Magda, se você quer comentar alguma coisa nessa linha? Tá ligado aqui, ligou agora. Eu queria complementar que nesse dia também estava o presidente Freixo da Embratur, e o que eu acho que o doutor Rodrigo está trazendo brilhantemente aqui e que a gente tem que começar a pensar é a importância do associativismo, né? Porque o que ele está dizendo se traduz em 2 vezes por semana a gente estar em Brasília andando todo o Senado há 8 semanas consecutivas. Então a gente não está andando aqui na feira hoje. A ABAV, apesar de estar fazendo esse evento, que é um evento para nós, é um evento que a gente faz e a gente entrega para o setor, né? A gente também faz isso, que é importante, que são bastidores
e que a gente acaba não contando para vocês sempre. Então, obrigada, Rodrigo, por trazer esse tema. Essas 8 semanas têm sido muito duras, porque a gente passa 2 dias por semana rodando o Congresso, o Senado inteiro, né? Não é simples, não é prazeroso, mas a gente tem um resultado disso já. Acho que você que tem que contar, porque a gente escreveu emendas, 2 emendas importantes, para que a gente mude esse cenário da reforma tributária, junto com o Wilken, junto com o Rodrigo, e a gente levou eu, Marco Ferraz da CLIA, Fabiano Camargo, que é da Brastoa, e o Ralph, que é da AirTicket. São 3 associações, 4, né, associações que estão super unidas trabalhando para todos vocês. Então, se vocês não querem ser associados da ABAV ou não são, o que eu não recomendo, eu espero que vocês se associem, que vocês tenham um representante que trabalhe por vocês, porque é um trabalho árduo, difícil e que tem sido feito nas nossas unhas. E é assim que a gente consegue, né, mover e dar atração aos temas importantes do nosso país. Então, eu tinha que fazer esse testemunho porque, de fato, eu trabalho com outras associações e outros setores, e o trabalho que eu ensino feito aqui no setor do turismo pela ABAV, acreditem, é um trabalho de muita qualidade, que tem gerado muitos resultados. Eu estou sem o passador, então eu não sei se vocês podem ir passando para mim. Ah, está aqui, obrigado. Bom, esse slide eu deixo, se a Magda quiser contar um pouco, mas vou comentar ontem. Foi ontem? Já nem lembro mais, foi ontem. Eu estava lá na CDR, quando o ministro foi até lá falar a respeito da reforma tributária com o senador Marcelo Castro, que também tem feito um trabalho muito importante pela CDR. E lá contei um pouco dessa questão, né, fazendo aí também coro a isso que o Wilken trouxe, que é o papel do agenciamento. A gente funciona... Oi? Está com interferência, né? Não sei se todo mundo tá. Tirei o meu aqui para ver se... Deixa eu ver se eu me ouço aqui de novo. Voltou? A gente ainda está com interferência, né? Foi? Qual canal? 2, né? Vou tentar deixar ele aqui na frente. Vocês estão... Não? Não sei se é um microfone. Será que se eu trocar o microfone, eu vou tentar desligar aqui. Acho que não, né? Tentar... Não. Agora, excelente, foi isso. Pronto. E aí eu estava ontem tratando... Eita. Dá para a gente conseguir para ver se... É o microfone, gente, será? Se eu for para frente aqui, melhora? Não? Não, né? Assim melhora? Será que é o passador? Não, acho que não é o passador. Melhora? Melhor? Vocês querem trocar? Não? Daqui? Se eu for para frente ali, será que sai? Deixa eu tentar aqui, peraí. Deixa eu tentar vir aqui, ó. Atrapalho muito se eu vier aqui para vocês. Ó. Para vocês está sem interferência agora? Tá com interferência. Mas tá melhor agora, né? Ainda tá com? Se eu andar é pior. Então eu vou sentar de volta aqui. Bom, vamos tentando ir aqui, mas se vocês puderem ir ajudando a gente vai se ajustando aqui. Ó, melhorou. Vamos lá. Então a gente falou um pouco desse slide lá na CDR ontem, explicando o papel do agenciamento como uma engrenagem efetivamente que junta esse elo de ligação que traz aí a conexão do viajante com toda essa cadeia de serviço relacionada ao turismo, né? E ontem, quando a gente... fui demais aqui. Quando a gente tratou da questão da PEC 45, que é a reforma tributária do consumo, e aqui
antes de entrar nesse slide, eu quero explicar um pouquinho para vocês. O que é essa reforma tributária do consumo. Porque quando a gente fala reforma tributária, muitas vezes vem na nossa cabeça, né, mas do que nós estamos falando? É imposto de renda? Do que tributo que vai mudar efetivamente? Então, pensem vocês o seguinte, quando a gente fala em tributação, né, o que é a União, o que o fisco, o que o Estado quer com a tributação? Arrecadar uma determinada quantidade de dinheiro para pagar os custos do Estado. E da onde ele tira isso? Como ele faz isso por meio do tributo? O tributo ele é uma forma de você cobrar um pedaço de um valor de uma operação em função da realização dessa operação. E a gente tem aqui, em função disso, sempre a necessidade de ter algo que represente algum valor econômico, né? Alguma quantidade de dinheiro que esta operação representa. Quando a gente está falando da reforma tributária do consumo, a gente precisa pensar assim, olha, quando a gente ganha dinheiro, é renda. Quando a gente realiza alguma atividade e a gente é remunerado por isso, isso significa renda. Então, a reforma tributária da renda tributa o quê? Salário, dividendos, é isso que a reforma tributária da renda vai tributar, ou tributa, né, na verdade. Quando a gente está falando de patrimônio, é aquilo que a gente poupa, é o dinheiro que a gente guarda, que a gente adquire alguma coisa, mas para estar ali poupado, ou em poupança, ou em banco, enfim. É o dinheiro que a gente não gasta. E o dinheiro que a gente gasta tem relação com o consumo. Então, do que nós estamos falando quando a gente trata dessa reforma da PEC 45? Daquele dinheiro que a gente gasta, que é o dinheiro consumido. É o dinheiro que nós vamos comprar produtos, bens, serviços. Esta é a reforma tributária da renda, do consumo, perdão. Então é só dela que nós estamos falando nesse momento. Eu não sei se vocês vão lembrar, o governo anterior e este governo também fala em algumas reformas tributárias. Estamos tratando da renda nesse momento, mas há a possibilidade da gente ter, num futuro próximo, também a reforma tributária da renda. Então, para ficar só na do consumo, que tributos nós estamos falando quando a gente está discutindo a reforma do consumo? ICMS, que é aquele tributo que paga, né, e é devido aos estados relacionados à circulação de mercadoria. Comprei um telefone celular, tem ICMS lá dentro. O ISS, que é o tributo dos municípios, que é aquele devido em função de serviços, que nós pagamos como agências de turismo. PIS e COFINS, que nós pagamos também sobre receita, que é aquele tributo que incide sobre receita. Quem está no presumido vai lembrar lá, 3,65%, né? E também um tributo chamado IPI, que a gente não paga diretamente, mas que está embutido em operações e realizações que estão envolvidas na nossa cadeia. Um avião paga para a produção o IPI. Mesmo um hotel que foi construído, o aço que está lá dentro, enfim, a gente tem alguns produtos que têm o IPI dentro da operação, da realização de operação com esses produtos. Então são esses 5 tributos que passarão a ser tributados pela substituição de um outro tributo chamado IVA, Imposto de Valor Agregado, que vai ter um IVA, né? Nós vamos ter por essa PEC um IVA federal, um IVA que vai ser lá do governo federal, e um IVA que vai ser dos estados e municípios. Ok? O que isso muda no nosso dia a dia? Hoje a gente paga ISS sobre receita. A gente vai lá, fala, olha, recebi aqui uma nota de R$1.000, tem um ISS em cima disso, 2%, 5%, a depender da operação, e quem está no Simples tem algo parecido, mas considerando todos os tributos, e a gente paga isso sobre esse valor de receita e não toma crédito de absolutamente nada. Nada do que a gente tem dentro do nosso como insumo, como fornecedores da nossa empresa, a gente não toma crédito.
essa sistemática vai mudar, e mudar de uma maneira bastante importante. Por quê? Porque este IVA ele vai ter uma sistemática de crédito e débito. E isso é importantíssimo para a gente. Por quê? Porque a gente vai ter que olhar o que dá crédito para a gente. Quais são os pontos que trazem crédito para a gente, né? Nesse ponto, eu trago aqui uma outra informação levada lá na CDR, ao Ministério e também ao secretário API e ao relator Aguinaldo, na época da Câmara, e agora ao relator, o senador Eduardo Braga. A nossa Constituição, diferente do que acontece no mundo, por uma opção, né, legislativa, ela traz muitas regras, muitas especificidades dentro da Constituição. E a criação desse novo tributo, desse IVA, também está trazendo lá uma série de regras, uma série de pormenores, uma série de travas que ficarão no texto constitucional e que, portanto, só poderão ser alteradas por meio de alteração da Constituição. Daí a importância da gente brigar por um regime específico neste momento em que a gente está aprovando esta PEC 45, essa reforma da Constituição. A nossa fundamentação que nós estamos levando, e aqui um ponto importantíssimo para que todos tenham isso também conhecimento, não é pedir benefício para o setor do turismo. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, quando vocês lerem qualquer matéria falando assim, o setor do turismo está sendo beneficiado, pode brigar, mas briga com vontade, porque nós não estamos falando aqui de benefício, nós estamos falando de tratamento adequado. Nós estamos falando que a nossa atividade de turismo tem determinadas características que elas precisam ser observadas dentro de uma reforma tributária do consumo. E é disso que nós estamos falando. É tributar a nossa atividade de maneira correta, de maneira adequada. Por isso, a necessidade desses regimes específicos que nós estamos brigando lá na Constituição Federal, e por isso a necessidade de termos isso para a nossa atividade. E ó, eu vou colocar aqui para vocês entenderem, a gente fez aqui, essa é a disposição que está lá na Constituição que proíbe essa concessão de regimes específicos, tá? Um slide mais técnico aqui para vocês, mas este é o dispositivo que está lá na Constituição que diz, ó, não pode ter a concessão de nenhum regime específico, excetuadas as hipóteses previstas nesta Constituição. Sabe o PERSE que o Wilkin trouxe para a gente? Não pode ter se a gente não tiver um regime específico. Então, imaginem vocês se nós tivéssemos já nessa nova sistemática, não havendo um regime específico para o setor do turismo, e a gente tivesse passado por pandemia. O que ia acontecer com a gente? Então, a importância do regime específico para que a gente tenha esse tratamento adequado para o nosso setor. Bom, além disso, passar na cabeça aqui, foi. Além disso, o que eu queria trazer de comparativo para vocês entenderem? Nossa atividade é uma atividade que compete de que forma? Internacionalmente. A simplicidade de hoje alguém entrar na internet e contratar uma agência lá de fora é assim, ó. Se a gente não cuidar das nossas agências aqui, não criar um ambiente competitivo para que a gente possa ser atrativo não só do ponto de vista de país, de atrair o turista para dentro do país, segurar o nosso turista aqui, o nosso viajante aqui dentro do nosso país também, mas também termos empresas, agenciadores que possam fazer essa conexão aqui, estabelecidos no nosso país. Se a gente não tomar cuidado com isso, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter a contratação disso por agências lá de fora. E aí, qual é o tema que a gente levou para conhecimento dos senadores nessa última reunião? Se a gente for olhar os nossos vizinhos aqui, alíquotas aplicadas para o setor do turismo, Chile, 0 para evento, Equador, 8, Peru, 10, Uruguai, 10. Vocês devem estar ouvindo. Qual é a nossa alíquota que nós estamos discutindo aqui? 25, 27. Imagina a gente conseguir competir com uma empresa, uma agenciadora, estabelecida no Uruguai, pagando 10 e a gente aqui 27, 25. Vai comer qualquer tipo de margem, qualquer tipo de possibilidade a respeito do nosso tema. Mesma coisa Europa, e mais um ponto importante, a gente não está inventando a roda, pessoal. Nós estamos criando isso com base
em determinações também contidas, né, por recomendações da diretiva europeia. A gente está com um tempo curto aqui, eu vou tentar... um ponto importante. Isso aqui, a atividade de turismo foi contemplada na PEC 45, mas foi contemplada apenas em relação a hotéis, parques, bares e restaurantes. Quando eu clico ele não vai, a hora que eu clico ele vai duas. Agora ele foi, pronto. E aí aqui, o que a gente quis demonstrar? A importância de ter faltado esse elo de ligação da cadeia. É fundamental que esse elo seja preenchido, que as agências estejam também dentro desse sistema de tributação específico que já está contemplado. Quando eu falo agências de turismo, estou falando aqui de operadores turísticos e agências de viagens. E aí, gente, só para finalizar, a gente levou um exemplo, se eu conseguir passar aqui, a gente levou um exemplo que sendo muito rápido. Imagina a gente vende um pacote hoje por R$1.000. O que acontece? A nossa receita é de 50, o resto a gente repassa. Hoje a gente tributa o quê? Os nossos 50. É isso que a gente faz hoje. Se não tivermos um tratamento específico, um tratamento adequado, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ter que tributar o 1.000. Como que nós vamos conseguir tributar 1.000? Em cima, o que daria aí um tributo, considerando uma alíquota de 25% de R$250, se a nossa receita é 50. O que a gente teria que fazer? Repassar esse custo para o viajante. O que esse viajante vai fazer? A hora que ele olhar o nosso preço, vai comprar da agência lá de fora. Então, o que nós estamos defendendo são medidas que protejam as agências brasileiras. O que nós queremos é que esta possibilidade de termos um sistema mais coerente, mais justo, mais simples, seja adequado para o agenciamento. E eu brinquei ontem, Magda, falando, que o ministro falou muito sobre o agro e a potência do agro em relação ao PIB, né? E ele falou, olha, nós temos que lembrar que o turismo é uma indústria das mais modernas e atuais do mundo. Então a gente precisa olhar para isso e lembrar que a gente tem uma força gigante de tracionar o PIB. O turismo, ele é emprego na veia e ele gera receitas na veia. Comentou o exemplo de Portugal. E eu brinquei ao finalizar a minha conversa lá na CDR, que eu disse assim, se o agro é pop, o turismo vai ser PIB se depender da gente. Muito obrigado, pessoal. Acho que vocês viram por que eu convidei essas duas pessoas para estarem aqui comigo, né? São dois grandes parceiros, a gente está trabalhando muito arduamente. Eu quero dizer para vocês que tem muita gente trabalhando do agenciamento nisso, além das associações, muitas empresas grandes envolvidas. É muito importante que vocês que vocês repliquem a nossa voz. Tudo que vocês ouviram aqui é muito prejudicial e a gente tem que cobrar. O nosso papel está sendo feito. A gente tem hoje, eu disse para vocês que a gente ia contar, a gente tem 13 ou 14 emendas protocoladas já. Então, assim, a gente tem 81 senadores. Nessas 8 semanas a gente já conseguiu que 13... estão todas lá as emendas aqui na tela, mas vocês podem ver, isso é o fruto do nosso trabalho, de eles entenderem, esses senadores entenderem o nosso pleito, protocolarem essas emendas e agora elas vão ser, a gente espera que sejam unificadas, porque a gente está mostrando a nossa força e que a gente tenha uma votação aí positiva para nós. Agora é muito importante que cada um de vocês saia daqui nessa feira e fale, repita, vocês viram a abertura, a gente teve um contingente político importante, porque é um contingente que a gente está trabalhando, nós somos mais importantes que o agro, e a gente vai provar isso em algum momento da nossa vida, e eu espero estar aqui para ver esse momento. Então, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte, a ABAV está fazendo a parte dela, e a gente conta com vocês, para vocês brigarem nos seus estados, brigarem quando falarem para vocês. Eu vi uma matéria, eu vou contar isso para vocês, porque nós somos amigos aqui sempre, eu e os agentes de viagens.
o Senado estava sendo invadido pelo agenciamento e a Fazenda estava preocupada com esse lobby do agenciamento. A gente tem o maior orgulho disso. Tem que se preocupar mesmo, porque eles estão errados, a gente está certo e a gente tem que resolver nosso problema. Obrigada, gente. Vamos para o próximo.